experiência, ele consegue trabalhar um ano sem precisar se preocupar com nada. É só começar a formar o grupo através desse programa 1. Quando chegar no programa 2, vai chegar na prática. Vocês conhecem bem essa história. Mas que ótimo isso. Só que chega uma hora de vamos começar. Na hora do vamos começar, tem um problema. Por quê? Porque falta a experiência. Alguém tem que conduzir. A mediunidade, a gente queira ou não, tem que começar a entender isso. A mediunidade é o campo mais científico que nós temos no mundo. Não vale para pensar. Nem a reencarnação é tão científica quanto a mediunidade. A reencarnação, se você olhar o objeto, do ponto de vista científico, é muito mais fácil de tratar a reencarnação do que tratar a mediunidade. A mediunidade envolve cérebro, mente, perispírito, as influências espirituais. Não é olha a complexidade. É só olhar a quantidade de escolas psicológicas que existem para tentar entender o que é a mente. Então é uma coisa muito complexa. Podemos brincar com isso, é uma coisa muito séria. Então, pegar alguém que realmente vai ter condições de dirigir um trabalho com eficiência é sonho. Nenhum de nós tem essa possibilidade. Mas tem uns requisitos mínimos que precisam ser atendidos. Então, por exemplo, você pode até ter na gerência de uma casa espírita um indivíduo que tem liderança, e com essa liderança ele consegue se colocar com pessoas adequadas, com assessoria, e toca perfeitamente, ele precisa ser um bom líder. A questão diferente na reunião mediúnica é que o indivíduo pode ter todas as características de liderança, ele pode ter ser um líder da casa, um indivíduo dinâmico, com todas as possibilidades, mas ele não sabe lidar com o fenômeno. Ele não tem a experiência do fenômeno. Então não basta só ter o domínio de liderança, porque ele não sabe lidar com o fenômeno. É como se, mal comparando, você quisesse pegar um indivíduo desse e colocar para fazer uma cirurgia, não dá. Para você fazer uma cirurgia com competência, você tem que primeiro ser aluno, tem que ter alguém que é mestre, você vai junto, vai acompanhando, até chegar a ter segurança. Então o que acontece no momento que você vai criar o grupo? Falta a experiência. Às vezes você tem um excelente líder e vai ser o melhor indivíduo para tocar aquele grupo, mas ele precisa da experiência, ele não tem a segurança de todo. Então essa é uma questão muito importante. Do outro lado tem um outro ponto. Às vezes você tem, dentro de um grupo desse, normalmente quem vai dirigir é um dos esclarecedores, e você ficar na bobagem de achar que o melhor esclarecedor vai ser o melhor dirigente. Isso não é verdade. Ele pode ser um ótimo esclarecedor, tem uma intuição fantástica, mas tem uma dificuldade de lidar com o grupo, não sabe coordenar o grupo, não sabe fazer a leitura do que está acontecendo com o grupo, deixa o grupo correr solto, é o laissez-faire, aquele que vocês viram aqui, daqueles 3 tipos, muito comum no movimento, você vê o laissez-faire. Deixa correr. Está sempre com muita preocupação, precisava falar isso, já está pensando, como é que vai ser, e deixa rolar. Quando você tem esse tipo, problema. Quando você tem aquele autocrata, surgem outros problemas. Então, é um desafio para todos nós que estamos nessa tarefa de dirigir, como caminhar para aquilo que se chama assertividade. Vocês já viram esse material, né? Perceberam o quanto ele é importante. Então, não é fácil, mas é fundamental isso, porque o grupo vai render mais ou vai render menos em função dessa decisão. Não adianta. Vocês já percebem isso claramente. Uma casa tem uma direção. Quando muda essa direção, mudam. As coisas mudam. Para melhor ou para pior, mas elas mudam. Não há como fugir. Então, esse é o primeiro desafio. Quem vai dirigir? Aí o grupo está ali estudando o programa 1, chegou no programa 2 e agora, como é que faz? Você tem um cara que é líder, nós temos vivido essa experiência colatina, vivemos isso. Você tem um cara que é líder, você tem um cara que sabe fazer essa coordenação, sabe fazer esse trabalho todo, mas ele está inseguro. Esse é um desafio para nós muito grande. Mas eu diria, menos ruim porque você tem um programa 1 para dar um tempo para ele, pelo menos, se estruturando em termos de grupo, ali já vão estudando a questão da disciplina, quem é que quer realmente levar à frente, não quer, médio não gosta de estudar, quando ele vê que não tem
tem fenômeno nessa primeira fase, às vezes mais de um ano, ele já sai fora. Né? A experiência tem mostrado isso. Você começa um grupo com 30, quando você termina lá tem 12. Por quê? A turma que só quer saber de fenômeno vai percebendo aquilo e vai se descartar. Mas vamos voltar à questão da liderança, do dirigente. Então, a maioria de nós, se for perceber bem, nós temos um grande desafio. Nós temos grupo mediúnico e não temos equipe mediúnica. Equipe mediúnica é uma coisa de longo prazo. É muito difícil chegar em equipe. Né? Grupo nós temos à vontade, para todo lado. Mas a equipe mediúnica é muito difícil, porque essa função, eu diria, ela é de todos, mas ela é fundamentalmente do dirigente. Se o dirigente não estiver atento para isso, o grupo não vai, pode ter 10 anos fazendo reunião, nunca vai chegar à equipe. Só quem realmente pode fazer um grupo chegar à equipe é o dirigente. Ele tem que ter isso na mente dele, o tempo todo, como tarefa dele. Ele vai precisar contar com todos eles, mas é ele que tem que dar o pontapé. Ele tem que estar sempre vigilante. O que significa isso? Significa que você está olhando o seu grupo, está vendo as divergências que ocorrem naturalmente e está daqui e dali calçando para tentar ajudar. Você é uma pessoa comum, tem também suas dificuldades, você não tem nenhuma certeza que você vai conseguir fazer isso. Você vai tentar. Mas se você não tentar, o grupo não anda. Aí você tem aquele grupo que depois de 10 anos não tem caso sério de obsessão sendo tratado por aquele grupo. Por quê? Porque a espiritualidade sabe que não pode contar com aquele grupo. Não pode contar. Não tem harmonia, que é a primeira função. Tem competição. 2 médios, às vezes, da psicofonia não se toleram. Estão dentro da mesma reunião. Tem lá um dialogador, um esclarecedor, e ele tem ciúme do próprio dirigente. Ele deveria ser o dirigente, não. Ele não aceita quando o dirigente chega, e isso deveria ser uma condição diferente. Ele está ali conversando com o espírito, o dirigente é um pouco diferente, ele vai de fora vendo, ele está dentro, ele está patinando, ele não está entrando no centro de interesse do espírito. Ele chega com uma simples dívida assim, pergunte isso, assim, acabou. Aquilo dá uma guinada de 180 graus para pegar a pergunta. Mas ele não aceita, esse cara aqui não é melhor do que ele. Então, com muito personalismo, que todos nós temos, não se tem equipe. Aí é um desafio terrível, porque personalismo é doença por séculos. Como é que vamos curar de personalismo em um século? É que não vamos sair disso. Então só existe para mim uma possibilidade. É você conseguir vender para o grupo o objetivo. Só o objetivo, bem claro na mente do grupo, pode fazer com que essas barreiras do personalismo se diminuam. Elas diminuam. Elas não vão desaparecer. Elas podem diminuir. A partir da hora que você tem um objetivo muito claro, todo mundo compra esse objetivo e percebe, ninguém chega nele sozinho. A partir daí você começa a ter possibilidade. É um trabalho exaustivo, você vai fazer semanalmente isso. A cada variação você está trabalhando para que isso se consolide. Eu penso que se um grupo estiver trabalhando em sua obsessão, não tiver um feedback, pelo menos, eventualmente, de qual resultado do trabalho, esse grupo não tem a motivação necessária para continuar. Nós temos começado um trabalho nesse sentido lá na nossa casa. Vocês aqui, a gente já sabe, vocês têm uma estrutura muito grande, a nossa é bem pequena. Então, a primeira dificuldade nossa é que nós não tínhamos médicos, realmente, em condições de fazer o trabalho, e formar, estamos formando ainda. Aí, você começa a ter uma dificuldade, você começa a ter atendimento latente, pega casos graves de obsessão, que você pela experiência sabe que já ultrapassou o limite socioemocional, que está muito claro que a obsessão e precisa desse suporte. Aí você precisava de uma orientação mediúnica, aí você olha para o grupo e diz assim, não tem.